Boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos para mais uma Quarta Pro. E hoje, uma noite muito especial aí para você que tem medo de fazer live, tem medo de gravar vídeo, tem vergonha de aparecer nos stories, trava na hora que vai falar em público. Se você se identifica com alguma dessas situações, hoje a gente vai te mostrar um caminho para resolver. Não sou eu que vou falar sobre isso. Chamei uma convidada super especial, que é especialista nesse assunto de comunicação, para falar um pouco para nós do quanto isso é importante, do quanto a nossa habilidade e a nossa capacidade de se comunicar bem pode abrir portas, pode ajudar a fortalecer o nosso negócio, a levar a nossa mensagem para o mundo. Então eu convidei a Daisy, a gente está aí numa temporada diferente agora da Quarta Pro. Toda segunda-feira eu faço uma aula técnica para vocês com conteúdo de marketing digital e nas quartas-feiras eu tô trazendo um convidado para falar sobre um assunto complementar que é importante para o negócio de vocês. E hoje eu convidei a Daisy Jardim. A Daisy tá entrando aqui. Eu só vou colocar o tema da nossa live para todo mundo saber do que a gente está falando e já vou convidar a Daisy para entrar. Deixa eu colocar aqui e vou chamar a Daisy para a gente começar enquanto vocês vão chegando por aí. Boa noite, Michele. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ivo. Dona Daisy já está por aqui. Daisy, consegue pedir para participar? Consegue enviar esta solicitação para eu te aceitar aqui, por favor? Vamos lá, vamos trazer a dona Daisy aqui, já mandei o convite, vamos ver se vai dar tudo certo. Boa noite, Mel. Deu certo! Seja bem-vinda, Daisy! Obrigada, para mim é uma honra muito grande estar com você aqui, com nossos amigos que vão assistir, que vão passar por aí, que vão ver depois também, não é? Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui para falar com você e falar com as pessoas sobre esse tema que é tão importante. Uma honra muito grande eu ter recebido o seu convite, amei. Né? Você já esteve comigo lá no Proseando, agora estou eu aqui com você. Que é a minha mentora, eu digo para todo mundo, você é a minha mentora maravilhosa aí da área do digital. Eu que agradeço desde a disponibilidade, né? Esse assunto, ele é tão importante e eu vejo que ele trava tantas pessoas, atrapalha, né? Tantas pessoas com muita capacidade, com muita habilidade, com serviços excelentes que poderiam estar aí sendo grandes transformações para muita gente que precisa, né, do seu serviço, precisa do teu conhecimento e às vezes por medo, por receio, por falta de habilidade, acaba se travando. Então, eu queria, Daisy, que tu começasse aí se apresentando um pouquinho, contando um pouquinho da tua história, da tua expertise para nós. Fica à vontade. Ok, eu sou Daisy Jardim, é um nome muito grande, mas eu digo grave Daisy Jardim, porque Daisy, do jeito que escreve em inglês, quer dizer margarida, então começa com a flor, termina no jardim, né? Então, é bem florido. Mas eu tenho 74 anos, eu gosto de dizer que eu sou um ser do universo, estou aqui no planeta Terra em busca de evoluir sempre, de aprender, e por mais que eu aprenda, eu vejo que eu tenho ainda muito a aprender, ainda mais nessa era aí que nós estamos entrando de inteligência artificial, de tanta coisa que toda hora tem uma... Hoje eu estava no Pilates, aí uma colega estava lá falando, nossa, tem um carro agora que vai ter um Uber que não precisa de motorista, é só a gente colocar o roteiro e ele já vai. Lá... nos Estados Unidos, em outros países, né? Que aqui não chegou, isso eu já vi há uns 3 anos, que tem carro, até já falei sobre isso. Então, a gente tem que estar sempre alinhado. Eu estou sempre, assim, aprendendo, procurando aprender e evoluir. Eu aprendendo e evoluir, eu com certeza também vou poder conseguir levar outras pessoas também, como muitas me levaram e me levam, como você me leva, Liana e tantas outras pessoas que me levam. Então, e aí eu vou levando também outras pessoas, ajudando a transformar. Um dos meus motivadores profissionais é o servir.
né? Eu tenho autonomia, desafio e servir. Então, profissionalmente, de profissão, eu sou graduada em ciências sociais, então eu sou socióloga, nunca exerci, porque me formei em plena ditadura, na década de 70, mas tudo que eu aprendi me serviu muito, e aí eu fui, né, tinha que ir para outras áreas, não ia ficar parada, vamos seguir. E aí eu me encontrei na área de gestão de pessoas, recursos humanos, fiquei muitos anos numa empresa siderúrgica bem grande, aprendi muito, fiquei mais precisamente na área de recursos humanos, voltado para treinamento. Depois saí, fiquei em consultoria com meu marido, e depois eu realizei um grande sonho, que era dar aula em faculdade. Então, e fui dar aula justamente em gestão de pessoas, que amo de paixão. Então, fiquei até 2019 também como professora, além de trainer e consultora, e hoje eu saí da faculdade em 2019 e preferi ficar só nessa área de desenvolvimento comportamental, onde está para a liderança, a oratória, a comunicação, está tudo aí envolvido, não é? Então, eu sou trainer e mentora nessa área de desenvolvimento humano, desenvolvimento comportamental, mas e tenho vários cursos. Quem gosta de estudar, então, tem aí uma tonelada de curso, mas eu gosto de dizer que o meu título maior é #Desde Gente que Ama a Gente. É isso que eu quero que gravem sempre de mim. Amo pessoas, amo estar com pessoas, né? Então, esse é o meu título maior. #Desde Gente que Ama a Gente. Muito bom. Eu também sou escritora, né? Eu sou coautora de 5 livros, estou entrando aí para o 6º, e esse ano eu pretendo fazer o meu solo. Tem que fazer, né? Precisa, deve fazer. Né? Botar aí nas metas, conteúdo é o que não falta, né, Deise, para fazer isso, né? Não tenho dúvida. Mas, Deise, conta um pouquinho para nós essa tua expertise mais focada na parte da comunicação mesmo. Como que surgiu isso dentro da tua atuação profissional? Hoje você se especializou nesse assunto, né? Eu sei que você já tem cursos, já desenvolveu vários. Conta um pouquinho da atuação nessa área. Pois é, eu era uma pessoa, criança, extremamente tímida, e também não falava em público, apesar de gostar de conversar muito. Meu pai dizia que eu falava muito, mas entre as pessoas amigas, conhecidas, com meu pai, com minha mãe, conversava demais. No entanto, na escola, eu não perguntava nada, né? Na faculdade, eu fui crescendo assim, sem perguntar as coisas, eu tinha vergonha de perguntar, tinha, sei lá o que era, né? Era timidez misturado com uma série de coisas. E aí, eu trabalhando na área de gestão de pessoas, veio uma consultoria para fazer lá na empresa que eu trabalhava, e ele queria trabalhar com as próprias pessoas da empresa, e eu fui uma das escolhidas, que era da área de RH, para ir. E ele disse assim, quem vai passar o projeto, ele queria que a empresa inteira soubesse, desde o nível mais alto até o nível mais baixo, que todos conhecessem o projeto, que ele queria uma administração participativa. Aí eu disse para ele, não senhor, eu não falo em público. Só que ele me desafiou. Na hora que ele me desafiou, eu sou movida a desafio. Na hora que ele me desafiou, eu disse, bom, então, se é para o bem geral da nação, digo ao povo que sim, mas não me responsabilizo. Aí ele disse, você vai treinar. Quando você se sentir segura, você vai treinar com nós. Nós éramos 8, né? Então eu ia treinar com as 7 pessoas. E aí, quando você se sentir que está pronta, você parte para o auditório. Está certo, né? Seja o que Deus quiser. E foi aí que, naquela época, foi na década de 80, não tinha esses recursos. Hoje, audiovisuais, era ainda transparência, não é? Tem gente que nem sabe ainda mais o que é uma transparência, um retroprojetor. Eu sou da época do mimeógrafo, retroprojetor, né? Já passei por tudo isso, conheço tudo. Então, botou lá no retroprojetor, eu coloquei a transparência, e por incrível que pareça, quando eu comecei a falar, nem eu acreditei, parecia que baixou um anjinho desse lado, outro deste, e eu comecei a falar. Desenvolvi, obviamente, conhecer o conteúdo, isso é básico.
Eu conheci e dominava muito o conteúdo. Então, é você conhecer. Isso daí nem se comenta porque é básico. Você saber o que você vai falar. Então, eu comecei a falar. E ele achou que eu estava fazendo charminho, porque dizendo que eu nunca tinha falado em público. E uma semana depois, eu já estava falando para 100, 100, 100. E aí, com essa toda a experiência que eu tive, eu comecei a também dar aula. Logo depois, em 88, eu saí da empresa e comecei a fazer treinamento em diversas empresas, consultoria, inclusive com ele, porque depois a gente casou, né? Então, eu comecei a fazer consultoria e treinamento. Foi um destrave total, então. Destrave total. Foi destrave total. Né? Então, depois de muito ele ficar insistindo, acabou que casamos. E foi muito bom, eu trabalhei com ele, ele era expert na área de RH e de desenvolvimento, etc. Aprendi muito. E um dos treinamentos que eu dava era justamente o de falar em público. Então, eu tive toda uma vivência do por que se trava, por que se tinha medo. E com isso, então, eu fui trabalhando e fui criando um método que mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, dei vários cursos, já, até hoje, eu nem sei quantos, né? Porque hoje, com mídia social, essas coisas, com prova social, que a gente tem, grava, vamos gravar depoimento, não. Naquela época, as pessoas escreviam, né? E a gente guarda alguns, outros não, mas assim, eu tenho N casos de sucesso, que mais adiante também eu vou contar, e criei esse método que vem dando certo, que graças a Deus eu fico muito feliz de estar assim com ele, transformando a vida de muitas pessoas que acreditavam piamente que não eram capazes. E a partir daí, elas já saem do curso capazes, né? Já saem para a palestra, já é bem legal. Que legal. E Deise, fala um pouquinho assim, na tua percepção, na tua visão, né? Qual é... Porque eu abri aqui falando, né? Que eu vejo que a gente desenvolver essa habilidade de se comunicar e perder o medo de se expor, hoje não mais nos palcos da vida, mas no Instagram da vida, no YouTube, né? Seja onde for, é extremamente importante para que a gente consiga levar nossa mensagem, demonstrar nossa capacidade e, consequentemente, vender nossos serviços. Mas, na tua percepção, né, qual a importância da comunicação, da habilidade de se comunicar bem para as pessoas? Conta um pouquinho aí da tua percepção. A nossa vida, ela é altamente importante. Por quê? Queira ou não, a gente está sempre se comunicando, não tem jeito. Aliás, eu digo que a gente já comunica antes de nascer. Quando a gente está lá na barriga, né, no ventre da mãe, aí vem uma pessoa, passa a mão, que lindo, que beleza. A gente dá um chutezinho. Então, antes de nascer, a gente já está comunicando. Quando a gente nasce, logo com choro, né, cheguei. Me aturem agora porque estou aqui. Então, a criança chora dizendo que, a maioria, né? Chora dizendo que nasceu. Então, a gente já está ali no choro, no agrado, antes de nascer, a gente já está se comunicando. E nós, seres humanos, nós somos um ser social. O que significa que nós vivemos numa sociedade formada por grupos de pessoas, que essas pessoas habitam aonde? Na mesma cidade que a gente, no mesmo planeta, na mesma casa, na mesma comunidade, por aí vai. Então, dizer que a gente é um ser social significa dizer que o ser humano, por sua natureza humana, ele é diferente daqueles outros animais irracionais, que também se comunicam. Os meus gatinhos hoje aqui já fizeram a festa. Eles também se comunicam, mas diferente de nós, né? Nós estamos sempre unidos em bando, em tribos, né? A gente está sempre procurando. Então, justamente por isso que é importante a gente desenvolver a nossa comunicação. A pergunta que eu faço é assim, se desde quando nós nascemos, ou até antes de nascer, a gente se comunica, por que que temos tanto medo? Por que que ficamos tão travados, né? Seja no relacionamento pessoal, eu conheço várias pessoas que dizem que não conseguem se relacionar com o outro. Às vezes consegue na empresa, é boa lá no profissional, mas no pessoal não é, ou vice-versa. E aí o que que a gente vê? A gente vive criando, às vezes, muro em vez de ponte com a comunicação, não é? E a comunicação é eu colocar em comum.
O que eu pergunto é, o que que nós estamos colocando em comum? Nós estamos colocando mensagens positivas ou negativas? Não é? Então, a gente vê hoje muitas mensagens, é fofoca, é disse-me-disse, é fake news. Que tipo de mensagem eu estou passando? Então, as guerras, separações de casais, separação de amizade, demissão, tudo isso acontece muitas vezes por uma comunicação que não foi adequada, porque surgem ruídos, né, numa fala, e nós não procuramos identificar. Os ruídos são muitos. Uma vez eu fui com os professores da faculdade que eu dava aula, para Goiás, e o voo fez escala em Brasília e atrasou, e nós fomos para um restaurante almoçar. E aí, uma das colegas pediu para o garçom trazer um azeite doce. Ele olhou para ela assim, de forma estranha, e disse, olha, nós não temos azeite doce, a gente só tem o azeite normal. Eu fiz, é esse mesmo, traga. É o azeite de oliva, né? Então, por quê? Aqui a gente chama de azeite doce. Mas lá não sabe o que é. Então, se eu não estivesse lá e conhecesse, porque eu morei em São Paulo muitos anos, fui criada lá, então, se eu não estivesse lá para esclarecer isso, ia ficar uma comunicação bem truncada, né? Outra coisa também, quando eu cheguei logo na Bahia, eu sou baiana, mas fui para São Paulo por 10 meses, morei 20 anos. Aí eu fui numa farmácia e pedi uma caixa de grampo. Aí a moça olhou assim para mim, meio estranha, ela disse, não, nós não vendemos grampo, aqui é uma farmácia. Eu fiz, você sabe onde eu posso encontrar? Ela disse, sim, ali em frente tem uma papelaria, a senhora encontra. Aí eu disse, o que significa grampo para você? O que exatamente é grampo para você? E aí ela disse assim, é aquilo que a gente bota no grampeador para grampear. Eu fiz, não, eu estou falando do grampo aqui. Ah, a senhora quer uma caixa de Missy, que aqui na Bahia chamava Missy. Hoje, com a televisão, internet, tudo nosso já não está mais tão só regional, né? Já popularizou mais. E por aí vai. São exemplos, grandes números de exemplos que a gente tem. Agora, imagine no lado profissional, num trabalho de equipe, né? Aí um dos membros pergunta assim para o líder, como que ele prefere que seja feito aquele relatório? Eles teriam que entregar, e fala sobre uma determinada estrutura que ele acredita que ficaria legal. E aí ele pergunta para o chefe se poderia ser assim, ou se teria de ser da forma padrão. Aí o líder vira para ele e responde, faça como você quiser e como achar melhor. Aí ele ficou muito chateado, esse colaborador, porque ele, na cabeça dele, no mapa mental dele, ele achou que era falta de interesse e de gentileza do líder. Só que a intenção do líder era o oposto. Ele confiava tanto naquele colaborador que ele queria deixar à vontade, que sabia que o que ele fizesse, olha aí, né? Então, apesar da gente falar a mesma língua, o português, a comunicação não foi adequada nesses exemplos, né? Isso acontece. Então, saber se comunicar de forma eficaz, assertiva, é imprescindível. Sintetizando, comunicar é criar conexão com o outro, de forma amorosa, assertiva, acolhedora, é criar ponte, em vez de criar muro. É um diálogo, né, para que eu possa entender também o mundo do outro. Deixa eu pegar um gancho aí na tua fala, né? A comunicação realmente ela é primordial, né? Como você falou, a gente sempre se comunica, nós somos seres que a gente vive em grupo, e se você vive em grupo, para as coisas acontecerem, você precisa, né, se comunicar, seja para entender ou para se fazer entender, né, para expor as suas ideias. E eu queria pegar exatamente a tua pergunta. Se é tão importante, se é tão natural que a gente já faz isso desde quando a gente nasce ou antes de nascer, por que a gente tem tanto medo? Por que tantas pessoas se travam nessa hora? Qual é a tua visão sobre isso? Pois é, aí vem a nossa história de vida. Lá na infância, né? A gente nasce numa boa, né? E vai e começa a aprender a falar e etc. Só que, de repente, sem maldade nenhuma, papai e mamãe viram e diz, não se meta em conversa de adulto. Engula o choro. Pimba. Aí você vai para a escola, você começa a perguntar.
professora isso, professora aquilo. Sabe aquele aluno que pergunta muito? Aí a professora, os coleguinhas começam a dizer que ele é um chato, que ele fica perturbando a aula, e a professora também. Ele perguntar ofende. Aí quando chega na faculdade, que a professora Deise pergunta, alguém tem alguma pergunta para fazer? Assim, nem Ninguém equipe abre a não. boca. Ninguém abre. Então, lá na infância, né, tá tudo muito lá na infância, vão sendo implantados chipzinhos na nossa cabeça. E a gente vai crescendo com esse chipzinho. Então, toda aquela capacidade que a gente tinha de falar, de se comunicar, quando criança, logo a gente começa, né? A gente não tem ainda, não sabe de nada. Então, aí vem papai, mamãe, sem maldade, vem irmãozinho, vem professor, vem titio, titia, os amiguinhos vão falando as coisas, aquelas vozinhas externas que vão entrando, vão ficando e vão colocando um chip. E esse chip é tão poderoso que abafa todos os nossos recursos que nós temos, que são infinitos. Nós sabemos falar, nós nascemos um ser social, nós nascemos sabendo nos comunicar e, no entanto, isso é travado, isso é tolhido. E aí a gente é tímida, e aí a gente tem vergonha, e aí, não é? E aí vai, e por aí vai. São E fica várias com as medo, causas que podem... Fico fica com medo, medo de porque na ser realidade... inconveniente. Exatamente, porque, na realidade, o medo, ele não é a causa, ele é um sintoma. A causa é o que está por trás do medo. Porque sentir medo é normal, todo mundo sente medo de alguma coisa, não é? O que não é normal é o medo que paralisa, aquele medo que vai te paralisar. O medo até nos protege, ele é positivo. Por exemplo, eu vou atravessar uma avenida movimentada. Eu não vou fazer isso de olho fechado, porque eu tenho medo de vir um carro e me atropelar. Então, eu vou parar, vou olhar, vou esperar o sinal para atravessar. Agora, se eu estou numa rua, totalmente numa alameda, uma rua que não passa carro, e eu preciso que uma pessoa me segure de um lado, a outra do outro para eu atravessar, aí já é algo que precisa ser visto o porquê. O que está por trás desse sintoma que é o medo, né? Exatamente. E hoje, né, a gente estava falando aqui no início, antigamente era o medo do palco, do microfone, do auditório. E com essa evolução, né, com essa possibilidade da gente usar o online, usar as plataformas digitais para atingir um número maior de pessoas, esse medo, ele veio para cá, né? Ele veio para o online. E daí a gente tem, por outro lado, assim, né, um número cada vez maior de pessoas com a possibilidade de empreender, a possibilidade de levar sua mensagem para o mundo, a possibilidade de vender os seus serviços, mas se travam, se bloqueiam por acreditar, né? Ah, eu sou tímido. Ah, eu não sei falar bem. Ah, eu não consigo, né? Não tenho medo, e um medo que me trava. Aí, na profissão, hoje, você acredita que mesmo a pessoa mais tímida do mundo, que não tem coragem ou se trava, né? É mais forte do que ela, se trava, não consegue vir aqui expor suas ideias. Você acredita que isso é reversível? Que a pessoa consegue desenvolver essa habilidade de comunicação? Ou você acredita que é de cada um? Tipo, não, como é totalmente reversível, é só querer. É uma questão de escolha. É só querer. Você falar é uma habilidade. Você se comunicar é uma habilidade. E, como tal, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aprendida. Né? Ainda mais que a gente já nasce sabendo se comunicar. Então, a comunicação, ela é uma habilidade, como tal, ela pode ser aprendida. Você dizer que você saber se comunicar e para você ter uma oratória maravilhosa é um dom, não é. Isso é mito. Lógico, tem pessoas que nascem com algumas que trazem desde a infância algumas características que vão facilitar. Mas não quer dizer que não seja. Eu sou exemplo, eu não falava, eu já contei minha história, eu não falava, não é? Então, eu destravei isso daí. Não precisei nem fazer um trabalho. Mas por quê? Eu sempre digo o seguinte, você veja, isso é o autoconhecimento que a gente vai falar como que eu trabalho. Mas é importante você conhecer quais são seus pontos fortes.
né? Então, o meu, por exemplo, eu gostar de desafio. Então, quando eu fui desafiada, o desafio ele foi mais forte que o medo. Então, eu trabalho muito isso. Quais são os pontos fortes que a pessoa tem e que pode pegar e trazer para cá? E aí, lógico, não é passe de mágica, não é. Não é assim, hoje você está aqui comigo, amanhã você já está lá no palco. Não. Mas em todos os cursos que eu dou, eu vejo que a pessoa entra acreditando que não vai falar e já sai falando. E aí vai se aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. As pessoas já saem prontas para fazer. Eu tenho vários casos assim. Para fazer palestra, já participou de congresso, etc, etc. E melhora. Porque falar em público não é só você estar em frente a uma plateia nem uma câmera. É você estar com outra pessoa, é você vender uma ideia, né? Você participar de uma entrevista de emprego, você apresentar um trabalho, um relatório. Tem mais de uma pessoa, já é falar em público, né? Mas tem pessoas que ainda assim se travam. No aniversário, aquela história de aniversário, não sei se aí tem, aqui na Bahia é comum. O né? discurso, Depois né? faz discurso. Discurso, e a pessoa tem umas que adoram. Eu mesmo hoje adoro, eu mesmo canto meus parabéns, eu mesmo já faço discurso, mas tem pessoas que se travam e não adianta, que não falam. Não é? Então, não é um dom, é uma habilidade e, como tal, pode ser desenvolvida. E ela é muito importante, né? A comunicação na nossa vida, como você falou, você está em frente a uma... O que eu conheço de gente, agora mesmo a minha última mentoranda que eu estou, o problema dela era esse. Ela me disse assim, Deise, eu vou para o palco, falo para até 1000 pessoas, não tem problema. Mas na hora que eu ligo, eu não consigo falar de frente a uma câmera. Eu preciso destravar isso. Em 2 sessões eu já destravei. Ela já fez um vídeo, mas temos outras. Então, até a última, ela já vai estar falando de vento em popa. Por quê? A gente vai lá no cerne da questão descobrir o que estava travando e descobre. Aí faz um resgate. É muito legal isso. Né? Mas é tão importante a comunicação, e hoje mais do que nunca, lá na década de 60, 70, por aí, 80, não me lembro, né? Chacrinha já dizia, quem não comunica, se trubica. E o Warren Buffett, que é o maior investidor, né, da atualidade, ele disse o seguinte, entre aspas, meu curso para falar em público foi indiscutivelmente o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Então, hoje é extremamente importante. Queremos ou não, a gente está nesse mundo digital. Tem empresas que têm filiais em diversas partes do mundo e você tem que falar com as reuniões hoje são online. Então, você está aqui falando com quem está na China, com quem está no Japão, quem está em Chique-Chique-Xó, aquela cidade daqui do interior da Bahia, não é? E você tem que falar. E aí, você como líder, você como gestor, não vai falar porque está numa câmera ou está num Zoom, de repente você tem que se mostrar. Porque se você não se mostra, você é esquecida. Se você não aparece, se você não está na vitrine, você é esquecida. E se você não sabe falar, não sabe falar, não, você sabe. Você não está com essa habilidade, né, essa competência desenvolvida, você vai travar e vai perder muitas oportunidades. Né? Então, é preciso acordar. Muitas pessoas já acordaram para isso, outras ainda não. Né? Outras já despertaram, mas não querem. Então, no mundo dos negócios, a gente sabe, você mais do que ninguém, né? Cada dia exige mais essa comunicação eficaz, que já ela está na lista das primeiras competências mais exigidas. E é isso, né, Deise? Resgatando um pouco do que tu falou, né? A comunicação, talvez ela tenha virado uma dor mais latente, porque a gente tem a possibilidade de ampliar uma plateia mais rapidamente numa rede social, né, no YouTube. Então, talvez isso tenha um baque maior. Mas a comunicação é essa habilidade fundamental mesmo no teu relacionamento ali, na visita que você vai fazer para uma pessoa para apresentar o teu serviço. Em uma palestra presencial,
até mesmo numa relação de trabalho ali com um colega, né? Quantos Verdade. atritos em ambientes de trabalho, com familiares, com vizinhos, Verdade. Verdade. pela falta de, né? Pela falta de comunicação ou pela comunicação truncada. E aí eu quero pegar um outro ponto aqui, antes de fazer uma pergunta, que você falou assim, né? A grande questão vem, né? Os nossos medos, as nossas travas, elas vêm por, primeiro, conscientemente a gente acreditar que talvez não se comunique bem, não domine as técnicas, não saiba falar bem numa câmera, e a gente só vai ficar boa fazendo, na minha percepção, né? Sim, E você sim. falou muito dessa questão do impacto da infância, né? De como a gente foi tolhido ou incentivado, né? Eu nunca tive muito problema de me expressar, não me considero, nunca fui muito tímida, mas daí, pegando esse teu resgate, lembrando da minha infância, a minha mãe tinha uma lanchonete na universidade, lá de Chapecó, a cidade onde eu morava. E ela falou que desde muito pequena, eu lá com meus 3, 4 anos, eu já cantava com violãozinho e os professores me levavam lá para as salas de aula para cantar. Então, tipo, eu já sempre fui do palco, sempre foi meu e provavelmente eu fui incentivada e não tolhida nesse aspecto, né? Na sala de aula, eu sempre era muito tagarela. E aí vem uma pergunta para ti. Eu já fiz alguns cursos de falar em público, como eu dou mentoria que eu acabo recebendo e acompanhando muitos concorrentes assim do mercado que trabalham nessa área. E o que a gente vê muito são pessoas que vão trabalhar isso com técnicas. Técnicas de onde você coloca a mão, como que você segura o microfone, para onde você olha, como trabalhar o tom de voz e tudo isso, né? É isso que a gente vê no mercado. E você trouxe um outro aspecto, um aspecto dos traumas, dos bloqueios, da parte da infância. E daí eu queria que tu contasse um pouco para nós como é esse teu método de trabalho, né? Quais são os pilares dele? O que você trabalha para conseguir fazer esse destrave, por exemplo, em 2 sessões? E depois a Michelle fez uma pergunta aqui, ó. Eu não tenho medo de falar em público, mas para a live eu sou travada. A Lu falou a mesma coisa aqui, a Luciana Afonso, né? Que ela também não tem medo no 1 a 1, no presencial, mas no online ela é travada. A minha técnica, eu vou te falar a minha técnica primeiro, tá? Daí depois tu conta a tua. A minha técnica é a seguinte, tu põe os boletos aqui atrás do celular e daí tu te motiva e tu vai fazer. Né? Essa é a minha técnica. Mas na verdade... Muito boa. Vamos botar os boletos. É um desafio, olha. Eu gosto de desafio, então cada um veja aí o que é a sua necessidade básica. E daí, assim, dando uma dica prática, antes de eu passar para tu falar do teu método mais completo, para a Lu, para a Michelle, para quem mais tem essa trava no online, quando eu comecei aqui no online, eu já fazia muito treinamento presencial e depois eu comecei a fazer muito treinamento no Zoom, que é uma sala controlada, né? Eu tenho ali um número de convidados, era um ambiente mais confortável e é fato, quanto mais eu fui fazendo no Zoom, mais eu me senti confortável lá dentro. Quando eu vim aqui para fora, que eu abri a primeira live no Instagram, que eu abri as primeiras lives no YouTube, eu tive receio, eu dei uma travada. Eu também não estava tão segura, porque está num ambiente controlado. Qual é a minha técnica? Eu sempre imagino que eu estou falando com uma única pessoa que está aqui atrás dessa câmera. Eu não fico pensando, aí tem trocentas mil pessoas melhor. Eu estou falando com um cliente ou com um amigo. Eu estou contando uma história e eu foco que é uma pessoa que está ali me ouvindo. Essa é a minha técnica. Mas excelente. Agora, profissionalmente, eu queria te ouvir. Como é teu método para ajudar essas pessoas como a Michelle, como a Lu e como tantas outras por aí? Conta para nós. Pois é. Com o meu próprio exemplo, né, de quem não falava em público, eu fui
vendo assim as causas, os efeitos que isso gerava, e eu falei, não, eu tenho que ir liberando isso, já que eu gostei do babado, eu quero seguir isso daí. Então, conforme eu ia dando aula de falar em público, fazendo os meus cursos, lá na década de 80 e pouco para 90, eu fui cada vez aperfeiçoando. E, finalmente, eu cheguei no método onde eu trabalho os 3 pilares, que eu sempre trabalhava, mas hoje já com o método mesmo, né? Eu fui desenvolvendo, aprimorando e vou continuar aprimorando. Então, eu quero o quê? Ativar a coragem. Né? Então, como que eu faço isso? Primeiro, nós temos que identificar quais são essas travas, esses bloqueios, os sintomas que provocam o medo e a falta de confiança. Então, eu tenho algumas técnicas que eu utilizo, uma delas, por exemplo, que é a linha do tempo. Eu vou com a pessoa lá para a infância, a idade que ela se lembra, e vou conduzindo, conduzindo, para que ela possa começar a relembrar aquelas histórias. E é impressionante. Em 10, 15 minutos, muitas pessoas conseguem enxergar aquilo que não estava enxergando, que bloqueava. Porque a pessoa não para pensar, a pessoa não tem ainda o conhecimento, não tem o entendimento, né? Mas quando você é conduzido, que você é levado e você está com aquele tempo só para isso, você começa, eu conduzindo, você começa a reviver diversas situações até chegar no hoje, aqui e agora. Isso é fantástico, né? E aí depois que a gente trabalha isso, o medo, a falta de confiança, então a gente vai fazer o quê? Resgatar. Resgata tudo isso, traz à tona os talentos. Lembra que eu falei, o que você tem de força, o que você tem? Então, o meu, por exemplo, o desafio. Então, você vai trazendo todas as habilidades. Isso é um trabalho que a pessoa vai ter que escrever, fazer, lembrar, leva um pouquinho de tempo, né? Para conseguir. E nessa história que eu falei, que vai lá para a infância, eu peço que a pessoa denomine um nome que marcou essa história. Então, aí vem coragem, superação. É essa palavra que vai trazer na hora para destravar. Né? Então, resgata, traz à tona os talentos, as habilidades, as competências, todos aqueles recursos que nós temos que estão lá na nossa essência, traz isso à tona. E, então, aí a pessoa se empodera, né? A pessoa passa a ter autoconfiança, passa a ter autoestima, e a partir desse ponto do autoconhecimento, aí sim, aí eu levo para a técnica. A técnica é importante, mas não é a mais importante. Não adianta eu ensinar a técnica se a pessoa tem medo. Então, quando eu vou ensinar técnica, a pessoa já está destravada. Por exemplo, em curso presencial, eu faço em 2 dias inteiros ou 3. Em mentoria vai depender do estado da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que eu faço um diagnóstico todo antes tem um diagnóstico, o que aproxima a pessoa da comunicação, o que afasta, e aí eu vou ver onde exatamente ela precisa trabalhar. Então, às vezes não vai precisar de 20 horas, vai precisar de menos. Às vezes vai precisar de mais, né? Então, primeiro é feito esse diagnóstico para a gente começar, eu traçar a linha. Então, a técnica importante extremamente importante, mas para mim ela só é 20% do meu programa. 80% é aqueles 2 primeiros pilares e 20% é a técnica, porque aí você vai, bota a mão assim, bota a mão assado, olha para a plateia dessa forma. Isso é fácil. Manual de instrução depois e com a prática você vai aprimorando. E outra coisa também é que é muita prática. O curso inteiro, ou a mentoria, é de prática. Prática, prática, prática. A pessoa vai falando que não nota. Eu tenho lá as técnicas, ainda mais quando é em grupo mesmo, curso, eu vou colocando as pessoas para irem falando entre si, tanto no curso presencial quanto online, ou presencial online, né? E o presencial mesmo em algum lugar. Eu sempre dava presencial e no online eu adaptei ele totalmente para o online e ficou fantástico. Então, técnica, prática o tempo inteiro. Prática, 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 e a pessoa já sai realmente falando, né? Então, isso daí é fantástico. Eu me emociono muito no final de cada curso. As pessoas choram, eu choro. Eu tive um determinado
lá há muito tempo atrás, quando eu falei que ainda não tinha prova social nem nada disso, eu estava dando curso, e aí teve uma pessoa, uma das participantes, ela disse assim, professora, você viu o que você fez comigo? Eu era incapaz. Olha, eu nunca me esqueço, eu já tenho isso muito mais de 15 anos, porque eu ainda estava na outra faculdade. E não foi na faculdade, foi um curso de extensão. Ela disse assim, eu era incapaz de dizer presente em sala de aula. E hoje eu estou dando esse depoimento em frente a uma câmera, que não era o celular, era o pessoal mesmo de cinema e tudo que tinha na faculdade que ia e fazia. Eu estou dando este depoimento em frente a uma câmera. Eu fiz, não fui eu que fiz com você, foi você que quis, você escolheu querer. Tudo bem, eu ensino os caminhos, mas tem pessoas que não querem. Então, é emocionante. E vários depoimentos assim, eu tenho cada depoimento lindo. Hoje eu já tenho registrado, né, agora, de 3 anos para cá, eu tenho registrado. Mas antes a gente não tinha esses registros, mas está tudo na minha cabeça. E alguns eu tenho escrito à mão, né, que as pessoas preenchiam os formulários para dizer o que achou e etc. Então, é fantástico, fantástico ver. É tão gratificante, né, Deise, assim, Muito, porque o teu trabalho... é muito. A gente vê a transformação que a pessoa se permitiu. A transformação que a pessoa se permitiu a fazer. E num ponto tão importante, né, tão crucial para a vida como um todo, né, porque a gente está falando de uma atividade essencial para se relacionar. E sem se relacionar... Tá tudo. Seja dentro de casa, porque às vezes você vê relacionamento na família muito mal, porque um não sabe, e aí tem, né, tem ainda, eu trabalho com outras técnicas, a programação neurolinguística, etc. Às vezes, por exemplo, tem um caso muito engraçado, eu estava dando uma palestra para secretárias, numa determinada época, não era de falar em público, eu estava falando para secretárias. E aí eu trouxe o problema do visual, do sinestésico, então eu disse assim, por exemplo, um casal, a expressão de amor do marido é dizer eu te amo. A expressão de amor da mulher é o abraço, o toque, o cafuné, né? O colo. Então ele dizia eu te amo, e a mulher dizia assim, mentira. Blá, 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 você só sabe falar, mas cadê? Sem ser na hora do bem bom que você me faz o chamego. Ele, você que não me ama, você só quer colo, só quer me abraçar, mas cadê que você fala que me ama? Ele precisa dizer que falsidade, né? Aí uma aluna, nós estávamos em círculo, uma aluna que estava sentada bem assim em frente a mim, levantou a mão, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu fiz, amo perguntas, pode fazer. Por que você não me contou isso há 3 meses? Eu me separei exatamente por conta disso. Então, para você ver, né, porque o corpo fala, a linguagem fala. Então, a comunicação é algo muito complexo. Não é só a gente abrir a boca e falar. E, às vezes, o outro entende de outra forma aquilo que você está dizendo na melhor das boas intenções e a pessoa pega como algo ruim. Né? Então, eu tenho vários casos assim também, durante os cursos que eu dou, que eu trabalho visual sinestésico, várias falhas de comunicação, várias separações por conta disso. Da pessoa não entender o outro, não falar a linguagem do outro, né? E por isso também, quando a gente vai, seja numa live, é importante você conhecer para quem que você está falando, para que você possa falar na linguagem da pessoa. Então, por exemplo, o mesmo curso que eu dou de relações interpessoais para grandes executivos, eu fiz o mesmo para as artesãs aqui de Sauípe, que trabalhavam no fundo da sua casa formando uma associação. Eu podia usar a mesma linguagem? Não. Não é? Porque senão elas não iam me entender. Se eu fosse usar a linguagem que eu utilizava. Lá na faculdade, teve um professor que ele estava acostumado a dar aula para doutores. E ele não conseguiu, e a turma que ele foi era administração, 1º semestre. Então, o pessoal ainda muito, né, imaturo, para poder entender o que ele falava. Aí ele pediu demissão porque ele disse que não conseguia baixar o nível. Então, olha a comunicação, tudo que implica. E outra coisa...
A Mel pediu aqui, né? Deise, pode, por favor, repetir os pilares do teu método para ela lembrar e memorizar aqui? Quais são os pontos que a gente precisa trabalhar de fato, né, para gerar essa transformação que você citou vários exemplos? Sim, o primeiro é você identificar o que está te bloqueando. Identificar essas travas, por que que você tem medo, por que que você não tem autoconfiança, não é? Porque uma coisa está ligada ao outro. O que é que está... É fazer primeiro um diagnóstico. O que é que está te afastando da comunicação? É o medo? É a falta de confiança? É a timidez? O que que é? Então, é você identificar isso, né, para poder liberar. A partir daí, a gente vai fazer todo um trabalho para isso, para você detectar isso, e a partir daí você vai resgatar o que você tem, trazer à tona esses talentos, essas habilidades que você tem, todos os recursos internos que você tem, que vai facilitar a comunicação, você vai ressignificar aquilo que você tinha como medo. Não é? E a partir daí, desse autoconhecimento, desse empoderamento, que nessa altura você já se empoderou, né? Então você vai estar preparada para ir para as técnicas. E muita prática, prática, porque isso é todo dia prática, todo dia. Quando acaba, por exemplo, eu acabo essa live, eu vou perguntar onde que eu posso melhorar ainda mais. O que que eu fiz que eu não deveria ter feito? Então, é um constante, né? Um processo. Tudo na nossa vida é um processo nessa parte comportamental. Não é bola de cristal, não é varinha mágica, não é abracadabra. É um processo, é dedicação, é persistência, sobretudo coragem. Por isso que eu gosto agora de dizer que eu vou ativar a coragem, não é? Para que a pessoa possa falar para o mundo. Né? Então, como diz a Elis, falar para o mundo. Então, porque hoje a gente fala para o mundo, neste momento, tem pessoas que vão nos assistir de qualquer parte do mundo. Hoje o digital é fato. Não adianta a gente querer fugir. E cada vez mais vai ser. Né? Nós estamos aí, a era da tecnologia, da inteligência artificial, nós estamos aí. Então, nós temos que falar hoje para o mundo. Não é só mais... Quando eu dou meu curso presencial, é só aquelas pessoas que moram aqui, que vão ali para aquele curso. Mas hoje não. Eu já tive aluna em Portugal, já tive aluna da Espanha, né? Brasileiros que estão lá, mas estão lá. Já tive alunos portugueses também. Deise, eu acho que tem um ponto que é muito importante a gente destacar, né? Esse teu método para ativar a coragem. Que eu vejo muita gente hoje vendendo, né? Oferecendo para quem quer usar o digital para trabalhar, para expor o seu negócio. Vendendo técnicas, né? Ah, vem aqui que eu vou... Se você não consegue gravar vídeos, vem aqui que eu vou te ensinar as técnicas para fazer um vídeo incrível. Vem aqui que eu vou te ensinar técnicas para melhorar a tua dicção. Só que eu vejo que o ponto, né, e que o teu trabalho traz esses resultados incríveis que você comentou, esses resultados rápidos de 2 sessões, de transformar, né, as pessoas aí em 20 horas de treinamento, porque você realmente trabalha de forma integrada e completamente diferenciada. Né? Você trabalha lá no subconsciente, que é de verdade o que rege aí 90% das nossas ações ou mais. Eu não sou especialista da área, mas acho que é justamente isso. Assim, por isso que eu fiz questão de te convidar para cá, para falar para o público, porque você realmente faz esse trabalho que é diferenciado, que trabalha no ponto crítico da questão. No ponto crítico que realmente trava as pessoas, né? A Lu colocou aqui, eu fiz um curso de oratória e só piorou a situação. Então, hoje eu vejo pessoas rasgando literalmente dinheiro, fazendo curso de oratória, fazendo curso de não sei o que para fazer vídeos incríveis e barari, barará, e não trabalha no principal. Né? E por isso que eu te falei, esse trabalho é extremamente importante, é fundamental, né, para ajudar as pessoas. E eu queria aqui, para a gente finalizar, porque a gente já está quase chegando aí no nosso tempo, que você passasse, além que eu queria que tu dissesse aqui o teu Instagram para convidar as pessoas, né, para te acompanharem, para conhecerem mais, porque tudo isso que tu falou de maneira muito simples, eu sei que tem várias técnicas,
que é toda Tem, uma metodologia que sim. você trabalha dos teus anos de experiência. Mas eu queria que tu trouxesse aqui, se tu pudesse, um conselho, uma orientação prática, algo que as pessoas que estão aqui com a gente, ou quem estiver vendo o replay, possa tentar fazer a partir de hoje, que não seja só botar os boletos atrás do celular, como eu sugeri. O que você tem para nos sugerir nesse sentido? Pois é, você falou que você, quando olha, você está na tela, você imagina que está falando com uma pessoa, né? O meu grande pulo do gato, eu vou falar primeiro do presencial e vou trazer. O meu grande pulo do gato no presencial, porque o que as pessoas muito dizem é que tem medo da plateia. Tem medo do público, do que o público vai pensar, do julgamento. Isso daí é base, né? Eu tenho toda um levantamento, então sempre é isso. É medo do julgamento, medo da crítica. O que eu ensino? Que foi a técnica que eu ensinei para mim, vou ensinar, porque de repente vão poder ir também para um público presencial, né? Então, para quem tem medo do público presencial, para quem tem medo do palco, o que eu aprendi comigo mesma? Olhe para a plateia, não como a plateia fosse um monstro, como normalmente a gente olha. Olha para a plateia como fossem pessoas amigas que você está recebendo na sua casa, na sala de visita da sua casa ou na área de lazer da sua casa, para bater um papo. E essas pessoas são amigas, não são monstros. Então, você vai dar atenção às pessoas, você vai acolher, você vai falar, e as pessoas estão ali porque querem te ouvir. Ponto. Bom, para quem quer, atrás da câmera, a mesma coisa. Imagine que você está falando com uma pessoa amiga sua, como faz a Elisa, eu também faço isso. Ou até você pode colocar até um bonequinho assim, para você pensar que está falando com... Porque às vezes, quando a gente está sozinha, por exemplo, aqui eu estou com você, é ótimo, eu estou vendo você. Mas se a gente está sozinha, a gente não vê. Então, imagine assim, né? Bota um boneco, alguma coisa. Imagine que você está vendo uma pessoa e começa a falar. Agora, ponto fundamental. Acredite em você. Acredite que você tem capacidade. Acredite que você tem muito para entregar para o mundo. Você tem muita riqueza, você tem muito conhecimento para entregar para o mundo. E esse conhecimento que você tem, que vai entregar para o mundo, pode transformar a vida de pessoas, de uma, de duas, de 10 ou de 1000, ou de muito mais. Então, pegue esse recurso que você tem, faça um pouquinho uma meditação dos seus pontos fortes, veja qual é o seu maior ponto forte, que na hora do medo você pode trazer para cá. Né? Aí você traz e pense no positivo. Quando você for falar, pense no positivo. Se imagine, é um trabalho de visualização mesmo. Se imagine numa situação que você se saiu muito bem e traga essa situação para esse medo. Aí você fica treinando, né? Essa situação que você se saiu bem, se transporte a do medo para essa situação. Transfira o pensamento negativo para o positivo, porque de tanto você ir para o positivo, você vai ter os sentimentos positivos também, o que vai nos tornar mais autoconfiante e mais segura. E aí, passa antes uma respiração, ouça uma música para relaxar, não é? Faça a respiração antes de ligar a câmera e não importa, ó, não procure ser perfeita, porque nós não somos. Não queira perfeição, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos num processo para melhorar cada dia. Porque se você já é perfeito, você não tem mais nada a melhorar. Eu, graças a Deus, não sou. Então, né, não se julgue perfeito. E se você não é perfeito, você não é Deus, você pode errar. Gravou, não deu certo? Torne a gravar. É live ao vivo? Alguma coisa saiu errada? Não tem problema. Lá adiante faz. Esqueceu alguma coisa? Deu branco? Não tem problema também. Porque quem sabe o roteiro é você. A plateia, quem vai te assistir, seja no presencial, seja no online, seja no vídeo, numa live, ela não sabe o seu roteiro. Quem sabe é você. Isso, uma vez, eu trouxe muito, eu fazia jazz, né? E num dos festivais de jazz, uma colega minha estava morrendo de medo se ela errasse, de errar. Eu fiz, menina, tranquilo.
A plateia não sabe o passo, não sabe a coreografia. Nós é que sabemos. Se na hora você esquecer, dá uma voltinha, faz qualquer coisa. Por incrível que pareça, na minha vez, aconteceu isso. Uma pessoa deu um passo errado. E eu não ia conseguir dar o passo, mas aí, ó, eu dei uma volta, fiz assim com o braço, a professora viu, achou ótimo, maravilhoso. É a mesma coisa. Esqueceu o passo, esqueceu a palavra. Respira, fala qualquer outra coisa, lança uma pergunta, né? Lança uma pergunta aí para quem está assistindo, respira, faz uma pausa e vai. Né? Então, isso daí é super tranquilo. Não pense que você vai ser perfeita logo no primeiro dia. Mas se você não... Quando você começa a andar de bicicleta, né? Que quase todo mundo já aprendeu a andar de bicicleta, você vai sair de bicicleta logo de primeira, correndo? Não. Quando você começou a andar, você já andava? Não. Engatinhava, levantava, caía, levantava, caía. Hoje a gente não pensa mais para andar. Quando vai dirigir, você já sai, pegou o volante e já dirige? Não. A gente vai aprender com o instrutor, vai errar. Hoje nem os carros nem tem marcha, o meu ainda tem. Mas quando eu fui aprender, antes de aprender, eu dizia, meu Deus, como que eu vou saber quando eu tenho que passar a marcha? Primeira, segunda. E aí a gente aprende, é a mesma coisa. Errou, não tem problema. Dá um outro passo no dia seguinte, no outro. Então, o principal é saber que você pode desenvolver essa habilidade, você tem recursos valiosos dentro de você. Então, acredite em você, na sua capacidade e, se precisar, peça ajuda. Porque não é nada demais a gente pedir ajuda. Eu já pedi muito e continuo pedindo. Para eles mesmo, eu vivo pedindo. Né? Mas a gente nunca vai ser bom em tudo, né, Daisy? Eu acho que não. Esse processo, né, de realmente... Eu acredito que realmente tem pessoas que simplesmente se desafiando, entrando no jogo, vão conseguir. Tem outras pessoas que têm problemas, traumas mais profundos, né? E é para isso que tu tá aí, né? Então, convido vocês a realmente acompanharem a Daisy. Ela tá com um desafio aí de, em breve, abrir uma nova turma desse curso. Tudo indica que em abril. Abril? Tá. Esse investimento é um investimento assim que realmente é fundamental, porque se vocês não conseguem se comunicar, a coisa não acontece. E nessa linha dos conselhos práticos, né, compartilhando um pouco da minha experiência também, é óbvio, eu não fui a pessoa travada pelo medo ou com receio de falar em público, eu não fui essa pessoa, mas mesmo não sendo, quando chegou aqui eu tive receio. E o que a gente tem que se conscientizar? E isso foi a prática que me trouxe, né? Do presencial também e no online também. Ninguém que está te assistindo domina mais aquele assunto do que você. Ninguém domina mais aquele assunto do que você. Você não está aqui falando para os teus concorrentes. Você está aqui falando para pessoas que precisam do teu conhecimento para transformarem a vida dela, transformarem o negócio dela. Se hoje talvez o teu conhecimento, a tua bagagem não está ainda no nível que você gostaria, você vai se desenvolver tecnicamente. Para falar no online, para fazer live, para fazer stories, tem técnicas, né? Que é o que eu trabalho. Eu trabalho as técnicas dos stories, as técnicas de live, as técnicas de diálogo. Mas se você não desbloquear o receio, você vai continuar travado. Então, assim, pegando essas orientações da Daisy, pegando essa orientação de que venha para cá seguro, quem vai ficar te ouvindo são pessoas que precisam do teu conhecimento porque ainda não sabem tudo que você sabe. E muitas vezes o mais simples, o teu primeiro passo, pode gerar grandes transformações. Quando eu comecei no digital, a única coisa que eu vendia, porque era o que eu tinha segurança de vender, era a construção de presença online. E era sobre isso que eu vinha falar aqui. Ao mesmo tempo, eu continuei estudando, eu continuei me preparando para evoluir até o ponto de falar de estratégias, de campanhas, de copy e de várias outras ações dentro do digital, da construção de negócio. Mas foi uma evolução técnica. Só que não adianta... De repente, hoje você está aí fazendo 300 mil cursos de marketing digital.
trocentos mil cursos de vídeos e como tá mais seguro na frente do vídeo, se você não trabalhar esses pontos para te destravar e conseguir vir entregar a tua mensagem para o mundo. Verdade, Então, verdade. Deise, eu te agradeço imensamente por estar aqui, por compartilhar tudo isso. Convido todo mundo a acompanhar a Deise para entender mais essas técnicas, como você pode se destravar, porque isso é fundamental para o teu sucesso. Depois eu vou mandar um áudiozinho para a Deise sobre o posicionamento dela, que eu acho que achamos um posicionamento muito bom para ela vender muito e rápido. Daí a gente entra na mentoria depois que acabar a live. E Deise, eu queria deixar contigo as últimas palavras, aí a última mensagem que você quer deixar para o povo. Pois é, eu quero dizer o seguinte, né? Como nós vimos, nós estamos num novo tempo, bem diferente daquele do século passado. Isso significa que nós temos de inventar novas formas de mostrar ao mundo que nós temos capacidade, que nós temos competência, que, sobretudo, temos um diferencial que nos destaca dos demais. E o que eu digo sempre, seja o que for que você vai se comunicar, use duas coisas, o amor, né? O coração. Fale com o seu coração, com a sua espontaneidade, que você vai atingir também o coração de outra pessoa. São corações que estão querendo ouvir o que você tem para entregar, para dizer. É como a Elis falou, eu sempre costumo dizer isso, se a plateia está ali, se alguém está te ouvindo, é porque o assunto interessa, porque a pessoa tem interesse no assunto, ou para aprender, ou para aperfeiçoar, né? Ou para te prestigiar, inclusive. Tem pessoas que vão ou que vêm na live para nos prestigiar. Então, gente, acredite em você, acredite na sua capacidade, acredite nos seus valores e manda ver, né? Toca o barco para frente, se joga, como eu me jogo em várias situações que eu sou desafiada, né? Assim, direto. Eu fui o último agora, foi nesse último livro. Eu disse, tá certo, né? Já que você está me convidando, tudo bem. Quantos meses eu tenho para te entregar? Ele, meses, desde você tem uma semana. 5 dias exatamente, porque 2 dias é para revisão. Eu fiz, mas você não gosta de desafio? E aí eu escrevi em 2 dias, né? Este capítulo. Então, gente, se jogue. Vá com amor. Amor a você, amor a quem vai falar. A comunicação, ela é uma arte gostosa, da gente desenvolver, a gente transforma as pessoas com as nossas falas, com o nosso olhar, porque a comunicação também, né? A gente não trouxe hoje aqui, mas a comunicação é um todo, é o verbal, o não verbal, os nossos olhos falam, né? Às vezes você não precisa dizer, o teu olhar fala, o bem ou para o mal, né? Exatamente. Então, na Talba, fé em Deus e se joguem. E muito obrigada, Elis. Amei estar aqui mais uma vez com você. Quem quiser testar, pode me procurar e fazer live comigo. Porque eu tenho um programa, que é o Proseando com Amigos, e que muitas pessoas... Ontem mesmo eu fiz uma live... Ontem não, anteontem, né? Com a nossa colega. Foi a primeira dela comigo. Eu fiz, venha fazer comigo, que eu deixo a pessoa solta. Pelo menos... alguém que você já conhece que deixa solto. Então, se alguém aí quiser, me procure, que eu estou abrindo já o mês de abril e maio. O de março já está tudo completo. Bora lá, então. Obrigada, gratidão a todos que passaram e que ainda vão passar. Super obrigada mesmo. Acho que esse tema é muito relevante. E eu vejo que realmente tu trabalha assim nessa questão do passado, do que nos bloqueou, com essa técnica de identificar o que nos ajuda a superar esses bloqueios, identificar aí esses nossos talentos, né? O teu é o desafio, o meu acho que é a cara de pau mesmo. Então, te desejo aí todo sucesso do mundo e muito obrigada. Acredito que esse conteúdo tenha ajudado muitas e muitas pessoas. Gente, boa noite. Muita paz e que amanhã seja um dia de infinitas possibilidades. Com certeza será. E deixa eu dar mais um recadinho. Segunda-feira, né, 17 horas, no YouTube, a gente tem aulão de marketing digital. Então, nesse período aqui, nessa nova temporada da Quarta Pro, na segunda é nosso aulão com conteúdo técnico, com estratégias de marketing aprofundado. É muito conteúdo, melhor do que tem conteúdo pago por aí. Então, se programem para participar. Quem ainda não está participando,
pode digitar aqui Aulão Pro, que vai receber o link para ser avisado das aulas. E toda quarta a gente está aqui, eu vou trazer convidados que vão falar para vocês sobre outros aspectos fundamentais para que vocês tenham sucesso com o digital. Porque a gente está falando aqui de um negócio. E um negócio tem várias nuances. Então, eu ensino técnicas e estratégias de marketing, mas saber se comunicar é importante, saber gerenciar as suas finanças é importante. E todos esses convidados vão passar por aqui a partir de agora. Certo? Pois é, e assim, gente, olhe, vá, assista as aulas, porque são fantásticas. A gente aprende muito. Eu não perco. E quando eu perco, eu vejo, eu sou da comunidade, é um privilégio. Quem faz parte da comunidade, assiste depois, a hora que quiser. Né? Então, a Elisa é fantástica, eu não largo mais. Então, gente, vá, se inscreva. Né? Então, se for ficar gravada, estão perguntando se vai ficar gravada. Se for ficar gravada, se você puder, me coloque como colaboradora para ficar no meu feed também, para as pessoas poderem ver e também te seguir. Viu? Tá bom. Beijo, obrigada. Beijo, Deise. Beijo, pessoal. Boa semana. Tchau. Tchau.